Leitura do livro de Esther, capítulos 9 e 10, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Esther, capítulo 9. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isso fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam, os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal, e homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. E todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E a Parzandata, e a Dalfon, e a Asparta, e a Porata, e a Adália, e a Ariata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram, porém ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Esther: no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Esther: se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã fazerem, amanhã, também de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isto fosse feito, e o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que restavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Susã. Porém, ao despojo, não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000. Porém, ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo, descansaram e fizeram no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia e no 14º. E no 15º dia eles descansaram e fizeram no dia de banquete e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, e escreveu cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que se pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e no 15º dia do mesmo, anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como um mês que lhes mudou de tristeza em dia, e de lamento e de luto, em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e júbilo, e enviassem porções uns aos outros e presentes para os pobres.
E os judeus se encarregavam de fazer como haviam iniciado e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e havia lançado Pur, isto é, a sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta e daquela que eles haviam visto acerca desta questão e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos que chegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias conforme o seu escrito e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar entre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então Ester, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu, escreveu com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim, e ele foi escrito no livro. Ester, capítulo 10. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todos os atos do seu poder e da sua bravura, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Concluímos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa em 1 ano. Se você caiu nesse canal por um acaso, se foi convidado, se chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica acompanhada juntamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma, você será notificado todos os dias quando uma nova postagem for feita e fará sua leitura juntamente conosco. Você encontra o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. E a todos que já têm feito essa leitura diariamente, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre.